Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje vamos falar sobre reconhecer o poder de Deus, mas não aceitá-lo como nosso Deus. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser comentar nos comentários agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá? Eu, quem comentar eu vou ler e responder. E peço também que aqueles que estão me ouvindo que não se inscreveram no meu canal, que se inscrevam no meu canal, tá certo? Desde já agradeço, né? Deus também agradece porque esse canal é dele, eu sou só o administrador. E agora vamos fazer uma oração juntos para começar? Querido Deus amado, que o Senhor me tome nesse momento, que o Senhor me inspire nesse momento para que eu possa estar iluminado, que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca para que a mensagem de Deus possa ser transmitida neste momento. Que eu seja apenas um instrumento. Que todas as palavras que eu disser, seja ela quantas for, venha do Espírito Santo do Senhor. Que eu apenas seja um instrumento. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para ensinar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática na nossa vida as verdades que aqui são ensinadas, pois juntos estamos no mesmo barco. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar falando, queridos irmãos, do texto de Êxodo 12, 31 a 36. Nesses versículos, eles se dão após a morte dos primogênitos, quando o faraó chama Moisés e Arão e fala para que eles peguem o povo deles e apartem do povo dele, que eles vão embora para o deserto. Leve tudo, animais, crianças, tudo que eles querem levar. E no final ele pede, e peça uma última coisa, que me abençoe. Então aí, queridos irmãos, vem o ponto da nossa meditação de hoje. Faraó, ele estava reconhecendo ali ou não o poder do Deus único, o poder do Deus criador, do Deus dos israelitas, Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou Israel, né? Sim, ele estava reconhecendo o poder de Deus. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Ele aceitou esse Deus que ele reconheceu como poderoso, como Deus dele? Não. E como é que a gente sabe que não? Porque depois que ele liberou os israelitas, ele se arrepende e vai atrás dos israelitas lá no caminho do deserto. E os encurralam no Mar Vermelho. E aí Deus então abre o Mar Vermelho, os israelitas passam, quando o exército de Faraó está passando, Deus fecha o Mar Vermelho e eles morrem afogados ali. Então, Faraó não aceitou o Deus único como Deus dele. Pois se ele tivesse aceitado, ele jamais teria percorrido atrás dos israelitas no deserto. Então, sim, Faraó, ele aceitou não, ele reconheceu o poder do Deus único, né? Ele reconheceu que aquele Deus era muito poderoso, tanto que ele pede que o abençoe. Mas ele não aceita aquele Deus como dele. Ele não passa a adorar aquele Deus poderoso que ele conheceu, né? No início ele fala que ele não conhecia aquele Deus, que ele não ia libertar ninguém. Só que no final da praga, ele demonstra agora o contrário, né? Que ele reconhecia a Deus como sendo um Deus poderoso, como sendo realmente um Deus. Mas ele não aceitou aquele Deus como sendo dele. E isso acontece diferente, por exemplo, de Raabe, né? Ela fica sabendo de todos esses feitos acontecidos nesse tempo que eles passaram no deserto, a chegar em Jericó, e ela reconhece aquele Deus como um Deus poderoso, assim como o Faraó. Só que diferentemente do Faraó, ela, Raabe, aceitou aquele Deus como sendo o Deus dela, um Deus poderoso, muito mais do que qualquer Deus ali que o povo de Jericó podia estar adorando. Então ela aceita aquele Deus como o Deus único dela. E é onde ela ajuda os espias e é recompensada com a vida depois dela e da família dela. Foram os únicos que não morreram em Jericó. Nós vemos também isso na história de Ruth. Ruth, ela reconhece o poder de Deus, né? E serve a esse Deus, indo embora com Noemi, falando que o Deus dela seria o Deus da Ruth, né? A Ruth fala, o seu Deus será o meu Deus, a Ruth fala. Ela reconhece o Deus poderoso e ela aceita a Deus como sendo o Deus dela, né? Assim como muitos egípcios, lá na época de Faraó,
reconheceram o poder do Deus único, reconheceram, e aceitaram esse Deus como sendo o único Deus deles e foram embora com os israelitas, né? Só que depois a gente vê que alguns deles estavam envolvidos lá na criação lá do bezerro de ouro. E muitos foram mortos ali. Mas teve com certeza muitos egípcios que foram com os israelitas embora, né? Que não morreram ali, não pereceram, né? Então, tem aquelas pessoas. Hoje em dia é a mesma coisa. Tem muita gente que reconhece o poder de Deus, chama ele de maravilhoso, reconhece ele, né? Mas não servem a ele, né? Não se tornam parte desse Deus, não servem a esse Deus. Reconhecem ele, mas não servem. Isso, muitas pessoas hoje em dia agem desta maneira. Reconhece a Deus, que ele é o Deus poderoso, que ele é o Deus único, reconhece o poder dele, mas não o serve. E é isso exatamente que Jesus está esperando que aconteça para ele voltar. Ele está esperando o quê? Que os quatro cantos do mundo, quando está escrito em Apocalipse, os quatro cantos do mundo têm que reconhecer Deus como sendo um Deus poderoso, Deus único. Tem que reconhecer que ele é poderoso, quem ele é. E aí eles vão poder tomar a decisão de olhos abertos se eles querem ou não servir esse Deus, né? E aqueles que não quiserem servir a Deus, mas reconhecem que ele é poderoso, esses são os que vão para a morte eterna, né? Porque eles não vão reconhecer, não vão servir ao Senhor. Eles vão reconhecer a Deus. E é o que acontece com a maioria dos cristãos hoje em dia, a maioria. Por quê? Porque eles reconhecem o poder de Deus, mas quando é a hora de servir a esse Deus, eles se negam. Eles se negam totalmente. Por quê? Porque eles querem, eles reconhecem o poder desse Deus e eles sentem necessidade de estar com esse Deus, mas por outro lado, eles não querem abrir mão das regalias do mundo. Eles não querem abrir mão da balada, da bebida alcoólica, né? Eles não querem abrir mão das coisas mundanas. Eles querem viver no mundo, nas circunstâncias, no meio das novelas, no meio da, da tecnologia por aí, assistindo vídeos pornôs e outras coisas mais. Eles não querem abrir mão dessas coisas. Então, eles reconhecem a Deus como sendo poderoso, mas eles rejeitam servir o Senhor. Essa é a questão, tá? Mas não confundam. Pessoas que isso não são pessoas que não guardam todas as leis de Deus, não é isso. Não confundam com isso. É diferente, né? Quando eu falo servir ao Senhor, significa praticar o bem, olhar para as pessoas com o bem, fazer o bem, tratar as pessoas bem, né? Servir ao Senhor. Ter misericórdia no coração, a humildade, a simplicidade, a caridade, a misericórdia, a benevolência, o amor. Olhar para o próximo como se ele fosse não um, um criminoso abominável, mas uma vítima de Satanás. Entender que ele não é culpado pelas ações dele, mas Satanás é. Que ele é uma vítima de Satanás, assim como nós. Tudo isso faz parte da aceitação a Deus. Porque isso abre nossos olhos para um outro ensinamento. Pode ter certeza que tem pessoas em todas as igrejas que existem hoje, que não são poucas, que têm os olhos abertos, que servem o Senhor, mesmo não guardando o sábado, mesmo não, comendo as carnes imundas, mas servem o Senhor em todas as igrejas, entendeu? Então, existem pessoas em todas as igrejas que servem o Senhor, reconhecem o Senhor como sendo Deus poderoso e o servem. Existem pessoas em todas as igrejas que reconhecem o poder do Senhor, mas o rejeitam. Quem é a pessoa que o rejeita? É aquela pessoa que, que simplesmente não quer saber da palavra do Senhor. Aquela pessoa que não tem interesse nenhum pela palavra do Senhor. Simplesmente ela quer ser, ela reconhece Deus como poderoso e acha que está ali dentro de uma igreja suficiente para estar servindo aquele Deus. E não é. Ela está sendo ela tá enganada quanto a isso? Não. Ela sabe quem é o Deus. Mas tem pessoas que estão vivendo na ignorância.
que não reconhecem esse Deus, o que é servir esse Deus. Então, por essa ignorância, Deus vai salvá-las. Só que nós precisamos compreender quem é esse Deus, qual é o seu poder, e devemos servir a Ele. Foi o que Faraó não fez, né? E você vê uma coisa, até mesmo Satanás, ele reconhece o poder de Deus. Ele sabe quem é Deus, né? Tanto que o próprio Satanás, os próprios anjos, eles fazem reverência a Deus, porque eles sabem qual é o poder de Deus. Só que eles não aceitam Ele como sendo Deus deles, né? Eles sabem o poder de Deus, mas eles não prestam reverência a Deus. Eles prestam reverência a Deus, se curvam por, pelo poder de Deus, pelo medo dele, né? Porque eles se compreendem que eles não podem como o Senhor. Mas ele não, eles não temem ao Senhor, né? Eles têm medo do Senhor, prestam ter reverência, porque eles reconhecem o poder de Deus, quem Ele é, mas eles não são servos do Senhor. Isso acontece com muito ser humano hoje em dia. E aqui fica a pergunta da nossa reflexão de hoje, que vai ser até pequeno o nosso áudio hoje, esse vídeo. Será que nós estamos prestando reverência ao Senhor? Será que nós estamos aceitando Ele como nosso Deus? Ou a gente só reconhece que Ele é poderoso, que Ele é o Deus único, Criador poderoso, mas nós não aceitamos como sendo nosso Deus? Será que nós estamos atrás da verdade, lutando para servir esse Deus com unhas e dentes, como se fala? Ou será que nós estamos simplesmente reconhecendo o poder dele, mas estamos sendo rebeldes, nos recusando a servir o Senhor? Essa é a meditação de hoje, queridos irmãos. Que nós possamos pensar, refletir e dizer: Deus é o meu Deus? Eu sirvo a esse Deus? Ou eu só reconheço que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador, né? Eu reconheço que Ele é Deus, que Ele é o Pai, que Ele é o Criador, que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é disciplinador, né? E que Ele disciplina a todos nós como qualquer outro pai faria. Será que nós vamos reconhecer que Ele é o nosso Deus e vamos servir a esse Deus? Eu vou modificar as minhas ações para que eu possa servir a esse Senhor, fazer o bem. Porque se eu sirvo o Senhor, eu tenho que fazer o bem, não importando a quem. Quando eu sirvo o Senhor, os meus olhos se abrem e eu passo a enxergar o lado bom da minha vida e deixar de lado o lado mal. Então, quando eu estou servindo realmente o Senhor, os meus olhos vão se abrir. E eu, ao invés de ficar enxergando as coisas ruins da vida, eu vou passar a enxergar as coisas boas e deixar as ruins de lado, né? Então, se eu sirvo ao Senhor, eu não vou chegar na minha sala de aula e ficar reclamando, os alunos são isso, os alunos são aquilo. Não, eu vou agradecer a Deus por ter meu emprego. Se eu sirvo o Senhor, eu não vou chegar, é, tô indo para algum lugar, meu carro quebrou, eu não vou achar ruim o carro quebrou, eu vou dar graças a Deus por ter quebrado no lugar certo, né? Que nem, por exemplo, eu estava desesperado porque eu vou ter que fazer uma prova para dar aula ano que vem, e eu estou fazendo curso de pós-teologia de domingo, e a prova também é de domingo. Então eu estava preocupado, desesperado se a prova não ia cair no dia que eu tinha aula, né? A prova está pré-agendada para o dia 24 de agosto. E aí eu cheguei no. Eu peguei então, resolvi, como eu ainda não tinha as datas das aulas para agora, para o mês de agosto, eu entrei em contato com o professor coordenador do curso e falei para ele, ó, será que tem como as aulas serem no dia 17 e 31 e não no dia 24? Porque 24 tem prova, tem muitos professores que precisam fazer essa prova. E ele pegou, depois ele respondeu para mim hoje, né? Fique tranquilo porque as aulas já são dia 17 e 31. Aí você vê como Deus prepara as coisas pra gente, né? Então, a gente tem que olhar no lado bom das coisas, no lado ruim, né? Que nem, por exemplo, eu fui levar meu pai no médico, né? Fazer um exame de urina no sábado, porque ele não estava se sentindo muito bem, em vez de ir na igreja.
né? Eu falei, então vamos amanhã, ver na igreja, vamos lá. Só que quando eu cheguei aqui, no caminho, aliás, já no caminho, eu fui tomado, né, por um desejo de ir na igreja, né, ainda. Né? Aí eu cheguei aqui, minha mãe ela tinha feito as coisas para levar na igreja um dia antes, né, porque estava tudo programado para ir. E aí eu falei, vamos na igreja. Aí nós pegamos e pegamos a comida e levamos para a igreja e fomos. Chegou lá, o culto já tava na música final lá de encerramento, né? Mas quando eu estava chegando lá, o carro começou a dar problema, né? Aí eu fiquei no culto, aí eu peguei, almocei, praticamente só almocei lá, não participei do culto, infelizmente. E aí eu saí de lá e levei o carro no borracheiro ali, que também é mecânico aqui perto, lá perto. Aí eu falei pra ele. Aí ele pegou, foi olhar lá e falou, ih, quebrou a peça que segura o motor. Né? Ele falou, não dá nem pra você tirar o carro daqui, porque se você levar o carro, ele pode terminar de quebrar. Se quebrar o suporte do motor, é uma peça muito difícil de achar. Né? Aí então eu deixei já o carro lá, para que quebrou como se fosse o parafuso que segura o motor na peça, entendeu? Então, aí aconteceu. Eu levei o carro lá, e aí deixei lá o carro e vim embora. E no dia seguinte eu fui trabalhar com o outro carro. Agora vocês já pensaram se eu estivesse saindo para trabalhar, estivesse indo trabalhar e o carro quebrasse no caminho? Eu estava perdido. Você entendeu? Eu ia perder o dia de trabalho, eu ia ter uma falta sem ter como justificar, né? E ia ter que arranjar um guincho se fosse no caminho o carro para me levar até certo ponto, ia ficar perdido sem saber o que fazer. E olha como Deus é bom comigo. Ele fez o carro quebrar na hora certa. Então, eu como sendo uma pessoa de Deus, ao invés de enxergar ali com uma coisa ruim o carro ter quebrado, eu enxerguei o lado bom. Ainda bem que ele quebrou ali. Mas muitas pessoas podem ter certeza. Ia achar que é terrível o carro ter quebrado ali. Ia xingar, ia achar ruim que o carro quebrou ali, né? Ia achar que isso aí era azar, que era macumba, que era... Não. Muitas vezes é um livramento do Senhor, como foi o meu caso, né? E aí você vê que você realmente serve o Senhor. Quando você muda, você tira o teu olhar errado e traz o olhar novo. Como aquela história que eu já contei para vocês da mulher, que ficava falando da outra, né? Que estava pondo lá as coisas, a roupa suja no varal, né? Ah, tá pondo roupa suja, que a mulher é uma porca, a mulher é uma nojenta. Né? Aí um dia ela falou, nossa, a mulher resolveu dar roupa limpa no varal, o marido falou, não, é que eu limpei a nossa vidraça. Ou seja, não era a mulher que estava com a roupa suja, era a vidraça da outra, né? Exatamente isso. Então, meus irmãos, é a maneira como nós enxergamos a vida que nos demonstra se nós servimos o Senhor ou não. Então, quando a gente se entrega realmente a Deus e começa a servir esse Deus, Ele muda a nossa vidraça, que é os nossos olhos. E nós passamos a enxergar outra coisa, que não é mais aquela coisa ruim. A pessoa que está distante do Senhor, reconhece, mas não aceita Ele, só enxerga as coisas ruins. Só vive no meio das coisas ruins, olhando tudo para as coisas ruins. Essa pessoa, ela não consegue enxergar a coisa boa, né? Não consegue enxergar que o carro quebrou por um livramento do Senhor, né? É que nem, por exemplo, no Chapolin. Vou dar um exemplo do Chapolin. Tava lá o casal, tava se casando, e aí o fotógrafo morreu. Né? Não chegava, ligava pro fotógrafo e falava que tinha morrido. Aí chamaram o Chapolin para ser o fotógrafo lá. O Chapolin chegou com a câmera e foi lá. Só que o Chapolin é trabalhado, é desemelhado, e ele atrapalhou muito o casamento, né? E atrasou o casamento, né? E também teve uma versão que foi o Dr. Chapatin, que também atrapalhou o casamento, né? São duas versões da mesma história. E aí no final, né? Todo mundo reclamando, o noivo reclamando, xingando, porque com certeza eles perderam o voo, não vão poder ir para a viagem de lua de mel, né? E aí, numa versão é a noiva que vai ligar no aeroporto para ver se o avião atrasou,
enquanto na outra versão é o pai da noiva. E aí, a resposta é a mesma. Quando ele chega, fala, o avião já saiu. Né? Aí ele atrasou, não, já saiu. Aí, tudo por culpa do Chapolin, tudo por culpa desse senhor, tudo por culpa desse velho, porque não sei o quê. Aí a noiva e o cara falam a mesma frase. Sim, o avião já saiu. Mas explodiu logo que saiu. Pouco depois dele decolar. Né? E aí então, tudo ali muda. E o noivo que estava reclamando passa a agradecer ao Dr. Chapatin e ao Chapolin, no caso, nas duas histórias, porque salvou a vida deles. Né? Porque se ele não tivesse atrasado, eles estariam no avião e teriam morrido. Então aí você vê o livramento. Estavam reclamando de ter atrasado e perdido o voo. Mas aquele perdido o voo foi um livramento. E é exatamente isso que acontece na vida real também. Eu reclamei que o carro quebrou? Não. Porque aquele foi um livramento para mim. Porque eu podia estar quebrado no caminho do trabalho. E ele quebrou ali. Né? Se Deus não tivesse posto aquele desejo de eu ir na igreja, o carro teria quebrado no caminho do trabalho. E eu teria perdido de trabalho. E muito pior. Né? Então, é assim, queridos irmãos. E aí a gente vê que nós temos que estar sempre de olho, com os olhos corretos. Então, se eu aceitei o Senhor, eu vou estar olhando para as coisas com o lado bom, não do lado ruim. E é isso que todos nós devemos fazer. Não só reconhecer que Deus é poderoso, que Ele é o Deus único, que Ele é o Deus Criador, que Ele é o dono de tudo, que Ele é amor, que Ele protege, que Ele livrou, que Ele não sei o quê. Mas nós temos que aceitá-lo e servi-lo, obedecê-lo. Porque nesta vida nós só temos duas escolhas. Nós vamos sempre ser escravos. Ou nós vamos ser escravos de Satanás, ou vamos ser escravos do Senhor. Então não quer dizer que Deus nos escraviza também? Só que o escravo de Deus é diferente. Porque sendo escravos do Senhor significa que nós somos obedientes e tementes às vontades dele. Porém, como escravos do Senhor, nós somos livres. Nós vamos à vida eterna e seremos livres para fazer o que a gente quiser. Nós não temos. Ele é o nosso Senhor? Como fala, Senhor. Mas Ele não nos oprime, Ele não nos obriga a trabalhos braçais, não nos faz sofrer, não nos faz passar necessidade. Para Satanás, sim. Ele é o Senhor, nosso Senhor, porque Ele é o nosso Rei, porque Ele é quem governa e nós somos obedientes a Ele. Mas Ele não nos escraviza a ponto de que nós temos que sofrer e fazer o que Ele bem entende, não é isso. E tanto que Ele não nos obriga, que Ele dá a liberdade de nós escolhermos servi-lo ou não. Ele não obriga, se a gente não quer servir, Ele nos liberta. Não vai, então. Só quem sabe as consequências de quem rejeita Deus. Né? Ele vai se distanciar e Ele tão distante da gente, quem toma conta da nossa vida é Satanás. Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Encerramos por aqui a nossa meditação, que nós possamos compreender que nós precisamos não só aceitar a Deus como sendo poderoso, criador, maravilhoso, que Ele age em nossas vidas, mas nós precisamos crer nele, nós precisamos servir a Ele, precisamos ser obedientes a Ele. Tá certo? Foi o que fez Raabe, foi o que fez Ruth e foi o que não fez Faraó. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais uma vez estar nesse momento de meditação. Enche nosso coração e transborde, Senhor, para que nós todos aqui, eu, as pessoas que estão me ouvindo inscritas no meu canal e as que não estão inscritas, as que estão inscritas que não estão me ouvindo, que todos juntos, Senhor, possamos servir a Ti, Pai, não só reconhecer o Seu poder, mas servir, Senhor, ser obediente, Senhor, ser filho do Senhor, ser temente ao Senhor, poder viver com o Senhor. É isso que nós desejamos, Pai. Que possamos estar juntos, Senhor, juntos todos na vida eterna, lá servindo a Ti. Que nós não faremos como Faraó, que reconheceu que o Senhor era poderoso, que o Senhor era o Deus único, que o Senhor era o Deus poderoso, que tinha grande poder, mas ele não o serviu. Então que nós possamos fazer diferente do Faraó, fazemos igual a Raabe, por mais que ela era uma prostituta, uma meretriz, mas ela compreendeu quem era o Senhor
e passou a servir o Senhor e ganhou o livramento. Ganhou o livramento da morte naquele momento. Possamos ser igual a ela e ficarmos livres da morte eterna e ir para a vida eterna. Que o Senhor esteja sempre conosco, abençoando a todos nós. Que as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, inscritas no meu canal, e aquelas que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, que estão trabalhando neste momento, que possam voltar para suas casas em segurança e sejam abençoados, assim como eu também quero ser abençoado. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. E lembre-se que Raabe, ela estava condenada à morte eterna. Assim, ela estava condenada à morte, assim como todos nós estamos condenados à morte. Mas ela decidiu por servir o Senhor. Ela reconheceu o poder do Senhor e decidiu, de Yahvé, e decidiu servir a Yahvé, o Deus único, Criador. E ela teve a libertação da morte, pois quando a muralha desmoronou, somente a casa dela ficou em pé, que era na muralha. E ela teve livramento, foi resgatada, e faz parte da genealogia de Cristo como uma heroína. E é colocada como os heróis da fé também. Então, queridos irmãos, que nós possamos fazer igual Raabe, reconhecer o poder do Deus único e servir esse Deus único para que nós possamos também nos livrar do lago de fogo e da morte eterna que nos espera, que é o que nós merecemos pelos nossos pecados. Mas Jesus, nossa misericórdia, está nos oferecendo, assim como ele ofereceu a Raabe a vida ali, ele também está oferecendo a nós. Que nós possamos fazer igual Raabe e aceitar. E não como o resto de Jericó, que rejeitou a Deus, mesmo vendo o poder que ele tinha. E foram mortos. Que nós possamos servir igual Raabe. Sejamos as Raabes hoje em dia. Né? E entender que por mais que Raabe foi uma prostituta, uma meretriz, ela pôde ser perdoada pelo Senhor. E pôde servir o Senhor. E foi livre da morte eterna. Foi livre da morte lá em Jericó. E com certeza ela vai estar na vida eterna, a não ser que ela tenha pecado depois pelo caminho e ter se desviado. Mas, até onde a Bíblia nos fala, Raabe estará na vida eterna. Então, eu quero estar lá junto com ela. Que nós possamos servir ao Senhor. Esse Deus que nós já entendemos que Ele é poder, que nada pode contra Ele. Que nem Satanás, que é muito poderoso, pode com Ele. Será que nós vamos querer ficar longe desse Deus ou vamos querer que esse Deus poderoso nos abençoe e nos guie em nossa vida? Fica aqui a meditação. Tá bom, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos. Amém. Até mais, queridos irmãos.